aula de hoje, nós iremos aprender aplicações das leis de Newton, só que agora com elevadores. Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver aplicações das leis de Newton só que agora com elevadores. Muito bem. Então, como se trata de aplicações, nós vamos direto para o exemplo. Imagina que tem uma criança cuja massa é de 20 quilos dentro de um elevador. Opa, vamos apagar aqui. Um elevador. E ainda sobre uma balança calibrada em newtons. Você sabe que a balança que a gente tem em casa ou na farmácia, ela é calibrada em quilos. Então, ela serve para medir a nossa massa. E essa balança da física, que está dentro do elevador, ela é calibrada em newtons. Então, ela serve para medir o nosso peso. Muito bem. Outro dado que vale a pena a gente colocar é a gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta que faz é: qual é a indicação da balança? Muito bem, então vamos resolver. Resolução. Primeira coisa, se não vier o elevador, o desenho do elevador, faça você. Então, aqui você vai fazer um elevador, aqui está o cabo do elevador, aqui está a balança graduada em Newton, então aqui, ó, balança, e aqui está a criança sobre a balança. Bom, vamos resolver. Qual a força que essa criança faz sobre a superfície da balança? É o peso dela. Vamos calcular o peso aqui do lado, embora você já está acostumado a fazer de cabeça. Fórmula do peso, massa vezes a gravidade. Massa da criança, 20 quilos. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso da criança, 200 newtons. Vamos marcar aqui. Acontece que essa balança, ela é uma superfície. Então, ela reage. Vamos pôr de outra cor. A reação da superfície é a força normal. Então, quando ele pergunta assim, qual a indicação da balança? É a mesma coisa que ele perguntar, qual a reação da superfície da balança quando a criança está sobre ela? Então, na verdade, esta é a nossa dúvida, ok? Portanto, se tem forças, como nós vamos resolver? Segundo a lei de Newton. Muda a cor de novo. Vamos lá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa parte da fórmula, vamos pôr amarelo agora, olha aqui, ó. Esta parte da fórmula tem a ver com as forças que estão aqui no desenho. Então, um fato importante é a gente saber qual a situação do elevador. Ele está parado? Ele está em movimento? Ah, então vamos para a próxima tela. Aqui vem a pergunta. A indicação da balança quando? Letra A. Primeiro, o elevador está parado. Se o elevador está parado, então, vamos de novo copiar a segunda lei de Newton. Muito bem. Se ele não está em movimento, se ele está parado,
Vocês concordam que aqui as forças são iguais? Ó, não tá parado, não tem aceleração, é nula. Então, nós temos uma situação de equilíbrio. Se é uma situação de equilíbrio, vocês concordam que essas forças opostas aqui, ó, são iguais? Então, normal é igual ao peso. Portanto, normal vale 200 newtons. A balança marca exatamente o peso da criança em newtons. Agora a letra B. Na letra B, ele está falando que o elevador está subindo, acelerado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em... Opa! Uma perninha a mais aqui. Vamos corrigir. Em módulo. Bom, vamos analisar. Pessoal, se o elevador está subindo, aí agora eu volto lá no meu desenho e faço aqui uma flechinha, vamos colocar em verde. Ó, flechinha do movimento para cima. E vamos voltar em azul lá na nossa tela. Então, se ele está subindo, qual força que está ganhando? Vamos voltar lá, não tem problema, a gente volta. Qual força que está ganhando? Que força que está do mesmo lado do movimento? Vocês concordam que é normal? Então, eu vou pintar aqui por cima. Olha lá, a normal está subindo, então é ela que ganha. Como que eu acho a resultante de forças opostas? Quem está ganhando menos quem está perdendo. Então, quem está ganhando, quem está para cima, junto com o movimento, é a normal. Portanto, aqui no lugar da fórmula, vamos escrever a fórmula novamente. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem está ganhando é a força resultante. Então, vai ficar normal menos peso é igual a massa. Massa do menino, 20 quilos. Aceleração é 2, mas é positiva ou é negativa? Quando o movimento é acelerado, a velocidade está aumentando no decorrer do tempo, nós teremos aceleração positiva. Então, aqui é 2. Normal eu não sei, copia, é a indicação da balança. O peso é 200. Aqui eu faço a multiplicação, 20 vezes 2, 40. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, menos 200 vem para cá, positivo. Então, vai ficar 40 mais 200. Portanto, a normal deu 240 newtons. Isso é indicação da balança, quer dizer, não é o peso real, é o peso aparente. Então, o peso real só vai ter quando o elevador estiver parado, que nem na nossa casa, na farmácia. Mas quando o elevador está em movimento, a gente fala que tem o peso aparente, que é a indicação da balança. Portanto, a balança ela vai marcar mais que o peso real, porque como o elevador está subindo, a gente está indo contra a gravidade. A sensação, então, é de um peso maior. Muito bem, pessoal. Esse é a continuação do exemplo sobre elevadores. Nessa letra C, o elevador vai estar descendo, desacelerado, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em módulo. Bom, vamos então, primeira coisa, entender o que? Desacelerado quer dizer que a velocidade do elevador vai diminuir no decorrer do tempo. Portanto, teremos aceleração negativa. Então, isso é importante, porque veja que ele deu em módulo, ele não dá o sinal para a gente. Nós é que vamos colocar o sinal. Então, veja o seguinte, nós vamos desenhar de novo o elevador para a gente lembrar.
Lembra que aqui tinha uma balança calibrada em Newton e aqui a criança. Lembra que a criança colocou o peso sobre o elevador, que era de 200 newtons. E aqui vem a pergunta: qual a indicação da balança? Ou seja, qual a reação da balança? Na verdade, está perguntando a força normal. Quando pergunta força, movimento, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem, eu quero saber a força resultante. Para isso, eu tenho que saber o lado do movimento. Se ele vai descer, movimento para baixo. Eu quero saber a resultante de forças opostas. Eu tenho a normal para cima e o peso para baixo. Quem que ganha? Quem está do lado do movimento. Então, vou fazer da mesma cor aqui, ó. O peso está do lado do movimento. Então, é ele que vai ganhar. Então, a subtração vai ficar peso menos a normal. Olha lá, completei aqui a força resultante. No lugar da massa, 20 quilos. No lugar da aceleração, menos 1, porque é desacelerado. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 dentro do parênteses. No lugar do peso, 200. No lugar da normal, não sei, então copia. 20 vezes menos 1, regra de sinais. Mais com menos, menos. 20 vezes 1, 20. Letra de um lado, número do outro. Então, o menos normal vai para lá, positivo. E o menos 20 vem para cá, positivo. Então, vai ficar 200 mais 20 igual a normal. Troco de lado. Normal é igual 220 newtons, que é o 200 mais o 20. Então, veja que essa normal aqui é o peso aparente da criança dentro do elevador quando ele desce desacelerado. Aí você pergunta para mim, mas professora, se está descendo, não é a favor da gravidade? Pois é, mas tudo que desce não desce acelerado? Como ele desceu desacelerado, também está contra a gravidade. Por isso que deu um peso maior. Maior do que o peso real, que é 200 newtons. Muito bem, agora a gente vai para a última alternativa, que é a letra D. Nesse caso agora, o elevador está com os cabos rompidos. Nossa, professora, o que está acontecendo? Ah, vamos fazer aqui uma simulação. Faz de conta que não foi feita a manutenção do elevador e ele está com os cabos rompidos. Ele vai cair em queda livre. Então, quando eu falo cabos rompidos, eu estou dizendo que ele está caindo em queda livre. Se ele cai em queda livre, vocês concordam que a aceleração do elevador vai ser igual à da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Mas então, como que eu vou resolver? Ué, você vai resolver da mesma maneira. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Resultante. Ué, não é força que está caindo, a força que está ganhando menos a força que está perdendo? Vamos voltar lá no desenho. A ideia aqui é a mesma. Quem está ganhando é força para baixo, peso. E quem está perdendo é normal. Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Peso menos a normal. Mas eu não gostei. Vamos fazer na mesma cor que a gente estava antes, que é o azul. Então, peso menos a normal. Massa da criança, 20 quilos. Mas com que aceleração ele está caindo? A da gravidade, 10. Então, qual o peso da criança? 200 newtons. Qual é a normal? Não sei, copia. 20 vezes 10, 200. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, esse menos n vai para lá, positivo,
e esse 200 vem para cá, negativo. Então, vai ficar 200 menos 200 igual a normal. Troco de lado, normal é igual a 0 newton. Mas, professora, a balança vai marcar nada? Exatamente. Esse fenômeno é chamado de imponderabilidade. O que quer dizer isso? Essa imponderabilidade significa a ausência de peso. Por exemplo, nesse momento, se eu estou apoiada no chão, eu consigo sentir o meu peso, que é a reação da superfície. Mas se eu estou caindo em queda livre, eu não estou sentindo o meu peso, porque o meu pé não está apoiado no chão. Então, é aquela vulnerabilidade que eu sinto, ausência de peso. Ok? Valeu, pessoal! É isso aí, pessoal. A nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal. Até mais.